E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Na aula de hoje a gente vai estar vendo sobre outra ferramenta que eu considero muito importante, né, para a gente dar manutenções e corrigir alguns problemas nos computadores, nos Windows, né, que é o CCleaner, né. Então, nessa aula de hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre o CCleaner, vai estar fazendo o download e a instalação dessa ferramenta, e mostrando para vocês como é que ela funciona, para que ela serve, né, por que ela tem essa importância aí nas manutenções de computadores, tá? Segundo o meu ponto de vista, ok? Bom, então vamos lá, né? Vamos fazer o download da ferramenta. Então, vou pegar aqui o Microsoft Edge, por exemplo. Vou entrar lá no Google, que eu acredito que dessa forma fica fácil para todo mundo conseguir entender como faz o download, como instala e tudo mais, né? Ok, carregou o Google aqui para mim e eu vou pesquisar por download CCleaner, né? Então observa que tem dois Cs aqui, né? CCleaner. Após o resultado da pesquisa, aqui no meu cenário, né, ele trouxe algumas coisas de propaganda patrocinado, então eu costumo pular isso daqui. Então dá para ver que esse link aqui é o link que a gente vai utilizar, né, o link do site oficial, ó, www.ccleaner.com. Vou clicar aqui nesse link. Ele vai me redirecionar, né, para o site oficial do CCleaner. Observe que aqui tem uma tabelinha sobre os tipos. Apesar de ter duas versões pagas, né, essas duas profissionais aqui, o site mantém uma versão gratuita que já é muito interessante no que diz respeito a verificar alguns pontos de melhoria, né, a saúde do computador, né, limpar algumas coisas que o computador pode estar armazenando por um longo tempo e deixando ele pesado, ele lento, né? Então é isso que a gente vai fazer, a gente vai baixar a versão gratuita para utilizar ela. Então eu vou descer aqui um pouquinho, eu vou vir aqui em baixar grátis. Agora eu vou clicar aqui nessa pastinha, né, para sermos redirecionados para a pasta de downloads, que é onde eu concentro todos os meus instaladores, né? E vou dar duplo clique aqui no instalador do CCleaner. O Windows pede a confirmação, né, para permitir que o aplicativo execute, então vamos clicar em sim. Bom, e aí aqui, né, abriu o programinha, né, abriu a instalação para a gente, né? A gente poderia simplesmente clicar em instalar e o processo de instalação se inicia. Ok, vou desmarcar aqui, já que eu não quero ver anotações, observações nem nada, eu simplesmente vou executar o CCleaner. Bom, esse aqui é a carinha do programa, né? Ele abre, lógico que a depender da versão, né, que você baixou, que você instalou, pode ser que mude algumas coisas, né? Porque vai depender da versão que você está fazendo download, do momento que você está fazendo download, mas a lógica e a carinha vai ser basicamente a mesma, né? Eu vou clicar aqui em continuar. O CCleaner me oferece se eu quero instalar outras coisas, né? Mas eu não quero, então eu vou desmarcar essa opção aqui e ainda clicar em declinar para ele negar esse tipo de instalação de complementos e tudo mais. Eu não quero mais nada instalado na minha máquina, a não ser o CCleaner que eu acabei de fazer o download e instalar, ok? Vou clicar em iniciar o CCleaner. E esse aqui é a carinha dele, né? A carinha básica dele. Então eu poderia nesse primeiro momento fazer um escaneamento do meu PC, né? Essa aqui é uma função que ele vai verificar como é que está a saúde do meu computador para verificar o que pode ser melhorado. Então, a caráter de aprendizagem, né? Deixa eu clicar aqui, vamos ver se ele vai demorar um pouquinho, ou se ele vai. Ele me informa, na verdade, que para continuar o processo eu preciso fechar o Microsoft Edge, né? Então eu vou clicar aqui em analisar e fechar. Agora que ele me perguntou se eu quero forçar o encerramento, sim, quero forçar o encerramento para que aí sim o escaneamento da saúde do meu PC realmente aconteça, né? Ele me mostra em tela que tem coisas que ele não escaneia exatamente por ter coisas que fazem parte da versão professional, né?
que sua versão Professional verificaria, né, se pode ser melhorado. Olha lá, né, e aí ele me trouxe um relatório, né, sobre aplicativos, sobre parte de segurança, sobre espaço em disco, sobre privacidade, me trouxe dicas de coisas que podem ser clicadas e melhoradas, limpas, né, e aí vai a caráter de você fazer esse processo não para deixar seu PC mais otimizado, mais limpo, né. Observe que essas duas últimas aqui, ela faz referência às versões Professional, então nessa versão gratuita eu conseguiria ter nesse meu relatório, né, ele me trouxe dados, informações somente sobre as questões de privacidade de espaço, né, então eu só conseguiria usar essas opções aqui para otimizar, né. Não vou entrar aqui, né, vou mostrar para vocês outras funcionalidades. Então, por exemplo, essa funcionalidade aqui do menu da esquerda, limpeza personalizada. O que que acontece? Essa aqui é uma opção que a ferramenta nos dá para a gente limpar todo um histórico, todos os dados, informações, senhas salvas, tudo que vai sendo salvo no nosso PC, né, com o tempo e vai ocupando espaço, vai tornando os navegadores, as coisas lentas, tudo porque o computador vai armazenando e salvando diversos tipos de dados, informações nossas, de como a gente navega, o que que a gente pesquisa e tudo mais, para fornecer um pouco mais de rapidez nas pesquisas, para fornecer opções que a gente já pesquisou anteriormente, para oferecer sugestões baseado nos históricos que a gente tem, no que a gente procura. E o que que acontece? Isso vai ocupando o espaço, isso vai enchendo, sobrecarregando os navegadores e tudo mais, né? Então, existem cenários em que você precisa fazer uma limpeza de tudo isso, né, para que a máquina volte a estar redondinha, né, volte a funcionar certinho. Então, essa é uma das funcionalidades que eu particularmente costumo usar bastante. E aí o que que acontece? Eu marco as opções que eu quero, né, que sejam limpas. Vocês podem observar aqui que são várias, né? Então, sobre o Microsoft Edge, tem várias aqui, né? Sobre ainda tem mais algumas aqui sobre o Edge, né? Sobre o Microsoft Edge, sobre o Internet Explorer, sobre o Windows Explorer, sobre o sistema em si, né? Sobre cache, notificações do Windows, coisas guardadas em memória, sobre coisas que estão na lixeira, mas não foram excluídas definitivamente ainda, né? E mais algumas opções avançadas aqui, além de apagar arquivos e dados sobre downloads, né? Aqui na guia sobre programas, tem também coisas que podem ser limpas e apagadas do Firefox, do Google Chrome e de diversos outros programas que estão instalados e que costumam estar instalados no Windows, ok? Então, para ilustrar essa limpeza aqui para vocês, o que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em Windows. Sobre o Microsoft Edge, eu vou deixar tudo como está e vou marcar ainda a parte de seção, reserva de abas, informações salvas de formulário para que ele apague as sugestões e as coisas que eu já preenchi. Vou marcar para que ele me apague as senhas que eu possa ter salvo também no navegador. E também vou apagar possíveis cartões salvos, né? Lembrando que todas essas opções, pessoal, eu vou estar fazendo uma limpeza geral, né? Mas se no seu cenário aí você, por exemplo, quer manter o histórico de pesquisa ou você quer manter as senhas que você salvou no seu navegador, né? Basta você não clicar, né, nessa respectiva opção aqui do seu navegador, né? Basta você não adicionar ela na lista de limpeza aqui que a gente está fazendo, ok? Então aí você vai olhar para o seu ambiente, ver o que você quer e deixar desmarcado, tá? Sobre o Edge Chromium, também vou marcar a seção, vou marcar para limpar informações salvas, vai limpar senhas e vai limpar coisas compactadas de dados, né, de bancos de dados. Internet Explorer, vou apagar histórico, vou apagar senha. Do Windows Explorer, o Windows Explorer, quando a gente abre, né, deixa eu mostrar aqui para vocês. Quando a gente abre ele por padrão, ele costuma aqui embaixo, né, mostrar arquivos que foram abertos recentemente, né, e isso é salvo em algum lugar para que ele possa mostrar, né. Então eu vou clicar aqui para ele marcar para limpar esses documentos recentes também. Outros MRUs, lista de atalhos, senhas de rede, né, se a gente acessou alguma coisa pela rede, através do Windows Explorer ele marca
ele salva a senha que a gente utilizou, então eu vou limpar por aqui também. Na parte de sistema, né, aqui é são configurações e coisas um pouco mais delicadas, que a gente precisa tomar um pouquinho mais de cuidado, se vai apagar ou não, né, então vamos olhar algumas opções aqui com calma. Então, esvaziar a lixeira. Se você quiser, você pode deixar marcada essa opção, para que todos os arquivos que você deletou, mas eles ainda existem na lixeira, sejam deletados definitivamente, ou seja, esse processo vai limpar esses arquivos da sua lixeira, vai zerar a sua lixeira, né. Então tem essa opção aqui, né. Existem alguns casos onde por segurança você quer ter deletado essas coisas, mas ainda quer manter na sua lixeira por um certo tempo. Então existem casos em que você opte por não deixar marcada essa opção, né, para você ter maior controle sobre o que realmente foi deletado efetivamente ou não da sua lixeira. Então aí vai de cenário para cenário, tá. Arquivos temporários do Windows, né, podem ser limpados com certa, tranquilidade. A área de transferência é o que você copiou, mas não colou para nenhum lugar, ou já colou, mas ainda existe, né, copiado aí no seu sistema. Despejos de memória, fragmentos de verificador de disco, relatórios do Windows, são coisas que você pode também estar, limpando, né. Esses relatórios do Windows, ele faz referência a eventos, problemas, coisas que o Windows detectou, e aí ele registrou isso num log. Também vai variar de acordo com o seu cenário, se você quer ou não apagar isso para você, em algum momento, ter o que investigar através desses logs, né. Então, é o tipo de coisa que você também vai ter que olhar e se você quer apagar ou não, deixar marcado ou não, tá. Registros de rastreamento de eventos do Windows, né, aqui também faz referência a logs do Windows, se você quer deixar marcado ou não para os eventos, os problemas, as coisas que surgiram, no Windows, que ele gerou log, que ele gerou um registro ser apagado ou não, varia de cenário para cenário, mesma coisa para erros do Windows. Cache DNS, né, então as navegações, as buscas, as coisas que você fez na internet através dos nomes de domínio, se você quer que ele apague o cache ou não, você marca essa opção. Widgets do Windows, atalhos no menu iniciar, atalhos na área de trabalho, arquivos de registro de instalação de driver, quando você instala drivers ele gera alguns registros, de arquivos, do processo de instalação, se você quer apagar isso ou não. Arquivos de otimização de entrega do Windows, notificações do Windows, utilização de dados de rede, cache da web do Windows, Windows Defender Backup, você quer apagar backup do Windows Defender, enfim, você vai ter que pesar, né, no seu cenário o que você quer limpar desses itens ou não, tá? Eu vou apenas, a título de aprendizagem, desmarcar essa questão aqui da esvaziar a lixeira, vou marcar para limpar o menu iniciar e limpar a área de trabalho, para vocês visualmente entenderem que realmente o processo funcionou e deu certo e limpou, tá? Vamos descer aqui, mais algumas opções de avançado, então registros de eventos do Windows, dados do prefetch antigos, né, você vai ter que também olhar para esses dados aqui, esses itens, se você quer apagar ou não. Dados de prefetch antigos, se eu não me engano, são arquivos, coisas que são armazenadas para agilizar as coisas que você vai abrindo no seu Windows. Então, por exemplo, você ligou o computador, abriu pela primeira vez o Windows Explorer. Ele vai abrir com uma velocidade, certo? Aí você fechou. Antes de você desligar o seu computador, você abre novamente o Windows Explorer. E aí você observa que essa segunda vez que você abriu, foi aberto um pouco mais rápido. Por que isso? Porque a primeira vez que você abriu, ele já armazenou nesse prefetch e na memória dados e coisas sobre a primeira abertura do Windows Explorer. E aí, como você abriu pela uma segunda vez dentro de um curto espaço de período de tempo, essa segunda vez o Windows Explorer abriu mais rápido, né? Então, essa aqui é uma opção que diz respeito a dados guardados nesse sentido, se você quer apagar eles, né, ou não. Cache da ordem dos menus, cache da área de notificações, todos faz referência a dados que podem ser apagados, que foram guardados em momentos para agilizar a sua navegação e se você quer apagar eles ou não, tá? Que mais? Janelas,
né, caminho de ambiente, histórico de assistente de usuário, arquivos e pastas personalizadas, você pode marcar ou não, tudo isso para que ele limpe ou não, tá. Essa opção aqui de apagar espaço livre, o que que vai acontecer se você marcar essa opção? Ele vai fazer uma limpeza de disco, né, então lá no nosso HD, nossa máquina, existem algumas opções que a gente pode fazer para otimizar, para melhorar o Windows, para limpar alguns arquivos, né. Quando eu marco essa opção e executo aqui pelo CCleaner, ele vai fazer a mesma coisa do que se você tivesse lá com o botão direito, indo nas propriedades e fazendo a limpeza de disco. Então é um processo que vai demorar. Eu particularmente gosto de fazer pela própria ferramenta do Windows, e não aqui pelo CCleaner, então é uma opção que eu não costumo marcar, tá. Mas aí vai de caso para caso, né, vai do que você quer fazer, né. E as últimas coisas aqui sobre downloads do Windows, se você quer apagar arquivos de áudio, de fotos, arquivos de aplicativos, instaladores e outras coisas que você baixou e está lá na pastinha de downloads, tá. Vai de você marcar, ou não. Então, por exemplo, eu vou marcar tudo aqui para a gente sentir essa diferença, tá. Aqui na parte de programas, mesmo esquema, então eu poderia marcar tudo para limpar completamente o Firefox. No Google Chrome eu poderia marcar tudo também para ele limpar completamente as opções que eu quero do Google Chrome. Windows Store eu poderia marcar aqui também para ele limpar tudo. Vou marcar para ele limpar Adobe Reader também. De multimídia eu vou limpar tudo. De utilitários vou limpar tudo também. E Windows também vou limpar tudo aqui, tá? Bom, e aí estando marcadas as opções que eu quero, basta eu clicar em analisar, o CCleaner vai rodar, né, vai verificar tudo que ele pode limpar de acordo com as opções que eu marquei e vai me mostrar o quanto que pode ser limpo, para aí sim eu executar a limpeza através desse segundo botão aqui, né. Então veja que ele vai correndo ali em cima, né, as opções de acordo com o que eu marquei, Firefox, Windows, utilitários, etc e tal. Ele me traz aqui um pequeno relatório de arquivos e coisas que podem ser limpas, né, então há um total aqui que ele calculou de 951 mega que pode ser removido, e aí eu clico aqui em executar limpeza, confirmo em continuar, que eu quero realizar esse processo de limpeza, e aí ele começa a limpar esses arquivos, essas coisas que ele conseguiu encontrar de acordo com as opções e as configurações que eu marquei ali anteriormente, né, naqueles checkbox ali da parte de Windows e da parte de programas, né. Esse processo aqui pode demorar um pouquinho mais ou um pouquinho menos também, porque ele vai vasculhando todas essas opções que a gente marcou e vai apagando esses arquivos, né, do nosso perfil, do downloads, da área de trabalho e tudo mais. Bom, aqui dá para ver que a limpeza foi finalizada, então ele confirma para a gente, através de um novo relatório, que os arquivos foram removidos. Então, né, por exemplo, se a gente der uma olhada, né, lá na nossa pastinha de downloads, deixa eu abrir aqui pelo Windows Explorer, vir aqui na parte de downloads, dá para conferir que realmente, né, ele executou o processo de limpeza e dentre as opções que a gente marcou, né, uma delas era sobre limpar tudo, né, os aplicativos, executáveis, as coisas da pasta de downloads, pasta padrão de downloads do sistema, e ele realmente passou por aqui e apagou. Deixa eu fechar aqui e vamos para outra opção, né, que é a opção de otimização de desempenho, né.